Olá, Miseráveis ali, e seja bem-vindos a mais um vídeo. É um, Acho que você já percebeu que eu tô diferente, cabelo rosa, sem mulher, um casaco, porque aqui no Rio de Janeiro tá fazendo um friozinho, que não, que hoje vou abordar um tema diferente, já que o carnaval já está se aproximando. Carnaval, folia. Vou falar um assunto do carnaval. Vou abordar vários desfiles. Vou falar sobre começando falando sobre um dos desfiles comentados da história do carnaval. Pro bem ou pro mal, porque o desfile em si foi excelente, porém também foi marcado por um triste incidente sem precedentes. Incidente sem precedentes ficou é, no Carnaval Carioca. Eu acho que falando assim, vocês já devem saber qual é esse desfile. É aquele. O sol brilhará, surge a estrela guia, e sob a proteção da lua canta assim. Vira, é. Viradouro é 92. Porque o desfile começou já com muitas expectativas, que falam que não é bom criar muitas expectativas. Mas essas expectativas, no caso, deram certo. Porque vou explicar resumidamente o que aconteceu durante o desfile. Vou nessa uma hora aqui de desfile que antecedeu o momento fatídico ao incêndio. É porque estavam sendo mostradas que as fantasias e alegorias. O enredo em si falava sobre a história dos povos ciganos. E aí vamos. Aí as fantasias, as alegorias foram muito bem feitas. A gente pode até botar aqui no vídeo algumas, não todas, imagens das fantasias, das alegorias que marcaram esse lindo desfile, foi lindo literalmente. Aí quando era já nessa uma hora de desfile, na porque a cobertura do carnaval, pelo menos do Rio, na época era feita com a Globo e com a Manchete. Aí o carro, que era o carro da geleira, da Rússia, que tinha que homenageava a Sibéria, tinha vários huskies siberianos. O começo do desfile, o carro estava sendo apresentado, era que o carnavalesco, no caso, o Maxi Lopes, considerava o mais bonito de todos. Aí no final já estava tendo alguns problemas normais para desfile, que tinha um carro do Egito que estava tendo problemas e já o investimento do carnaval já estava. No começo do desfile, o investimento está muito da os comentaristas já falavam que o investimento poderia ir por água abaixo nos minutos finais, que até então o desfile estava magnífico. Aí o carro aproveitou um pouco do carro bonito, da Sibéria, do estudante siberiano. Eu posso botar esse carro aqui antes e no momento do evento. Hum, não é. Aí vamos começar o momento do incêndio. Que o incêndio, para muita sorte da escola, ocorreu já no final do desfile. Aí, para a sorte
dos componentes, eles puderam ser hackeados já no início do incêndio. Ah, que a gente já viu que incêndio é muito perigoso. Aí o Fernando Vanucci, que estava fazendo a cobertura na Globo, tá falando, é, interpretou aquilo como um simples problema. E o Paulista, que estava fazendo a cobertura na Rede Manchete, fez uma cobertura com maior reação. Era assim, olha só, incêndio, tá aí pegando fogo. Pô, o desespero, nesse caso, é bem plausível. Ainda bem que deu pra todo mundo sair a tempo. Aí os repórteres começaram a ficar preocupados, porque a Beija-Flor tinha que fazer seu desfile para fechar a primeira noite de desfile, não tem nada a ver com o incidente da Viradouro. Aí, para muita sorte, deu tempo pro carro chegar na dispersão. Não, 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 aí já aí acontece a coisa, porque a escola ficou parada. Enquanto isso, um imenso rastro de fumaça cobria a Sapucaí. Aí eu fico imaginando as pessoas que estavam lá assistindo o desfile. Eu fico imaginando. O incêndio provavelmente foi por algum curto-circuito. Apenas expôs a fragilidade de composição de carros alegóricos. Aí a decisão dos bombeiros foi o carro pegar fogo por completo para se iniciar o combate. Aí as pessoas que estavam no desfile, acho que não tinha saído ninguém. Não tinha, ninguém tinha chegado de dispersão ainda, mas não sei. Aí cantavam um enredo para dar um apoio à escola que estava muito bem até então. Enfim, aí na escola, aí acabou atrasando a escola. Aí fico imaginando que na época o regulamento da Aliança previa um máximo de 80 minutos, no caso, 1h20 de desfile. Aí com a escola parada, ela acabou estourando o tempo em 13 minutos, resultando em 13 pontos de perda. Não, mas é assim, é, tre- com esses 13 pontos perdidos, a escola ficou com 281,5, que na época eram 3 jogos para cada quesito. São, se, se descontarmos os pontos perdidos pela cronometragem, seria 294,5. Ela, com 294,5 ela estaria em terceiro e aí com a perda de ponto foi 281,5. Era a nona posição, era uma posição confortável para se manter. Aí fica a escola fez um desfile magnífico e era uma escola que no início dos anos 90 não tinha tanta tradição no carnaval carioca e ganhou muito por causa desse desfile. No ano anterior ela homenageou a rainha, a saudosa Dercy Gonçalves, e isso acabou caindo para a sétima posição por causa dos critérios de desempate. Não estão dentro que os sites de desempate estão até hoje dentro dos regulamentos da Aliança. Aí fica, né? Mas é assim, o incêndio não foi o. Causou tudo, porque
Eu acredito que mesmo sem incêndio, acho que quando estoura o tempo, acho que por 1 ou 2 minutos. Então, é assim. Aí na apuração, é, fora os 3 nomes que a escola recebeu em evolução, é, foi plausível esses 3 nomes, porque pelo incêndio já era certo que a escola ia perder pontos, mas é assim, eu acho que mesmo sem incêndio, acho que a escola já ia perder pontos no quesito. Aí fora esses 3 nomes, a escola perdeu pontos em outros quesitos, mas esses pontos que a escola perdeu em outros quesitos eu considero como questionáveis, porque a escola estava fez o desfile inteiro, pelo menos até o incêndio, com muita garra. E o desfile estava magnífico. Aí ficou. Que a campeã foi a estátua de Osaka. Acho que não sei se do 198 ou do 198,5. Bom, e é assim. Eu acho que depois desse incidente, as escolas foram obrigadas a adotar regras mais rigorosas no que diz respeito a incêndios, que as escolas depois foram vítimas de incêndios. E, carnaval. Carnaval é uma festa que muita gente gosta, mas infelizmente acontecem tragédias inevitáveis. Pois é, pois é.